Aqui nessa passagem nos conta que Eliseu adoeceu da sua doença de morte. Nós conhecemos o profeta Eliseu. Eliseu foi aquele que abriu o Jordão com a capa, lembra? Que viu Elias ser levado aos céus num carro de fogo. Eliseu foi profeta sobre Israel. Nessa época ele morreu entre 80 e 90 anos. E a palavra do Senhor está nos dizendo que o rei daquela época, Joás, ele veio ter com Eliseu. Se nós lermos alguns versículos anteriores, nós vamos ver que esse rei não agia de acordo com a palavra de Deus. Ele era um rei que fazia as coisas de acordo com as suas próprias vontades. Ele também era um idólatra. E aqui nessa passagem, ela está nos dizendo que Eliseu adoeceu de morte. Então, certamente chegou até o ouvido do rei que o profeta de Israel ia morrer. Então, o que o rei fez? O rei desceu até a cidade onde morava Eliseu. E aqui está nos dizendo que quando o rei chegou até Eliseu, certamente Eliseu estava numa cama, porque ele estava adoecido, ele ia morrer. Ele estava doente de uma enfermidade. E o rei começou a chorar. O rei começou a lamentar. Ele disse assim, olha aqui como ele diz, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Essa palavra, numa versão moderna da linguagem da Bíblia, ela diz assim, meu pai, você é como um exército em Israel. É o que essa palavra quer dizer. Porque ela diz assim, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele estava dizendo para Eliseu que Eliseu era como um exército em Israel. Que Eliseu vencia as guerras em Israel. Amém, Senhor. Porque Eliseu era um homem de Deus. E apesar desse rei não estar de acordo com a palavra de Deus, quando ele ficou sabendo que Eliseu estava à morte, ele veio correndo. Mesmo estando fora da direção de Deus, ele veio até o profeta. E quando ele chegou e começou a chorar, eu imagino que ele tenha vindo, porque mesmo estando fora da direção de Deus, ele estava numa situação muito difícil. Ele estava sem exército, ele estava sem cavalo, sem cavaleiro, ele estava sem nada. Ele tinha sido destruído, tudo que o exército dele tinha sido destruído nas guerras. Então eu imagino que ele pensou, se o homem de Deus morre, agora é que não tem mais jeito mesmo. Se eu não tenho exército, a minha confiança estava em que aqui em Israel havia um homem de Deus. Se o homem de Deus morre, o próximo é o rei. Ele deve ter pensado, o próximo sou eu. Então, na verdade, eu acredito que quando esse rei veio até o profeta, ele veio até o homem de Deus buscar algo. Que mais ele poderia querer, a não ser da própria vida, né? Naquele momento, ele era a próxima vítima, porque os assírios estavam aí, assolando Israel. Então ele veio pedir algo de Deus. Assim também somos nós. Quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente sempre vem buscar alguma coisa. Nós sempre queremos alguma coisa. Ainda que às vezes, como esse homem, nós não estejamos fazendo a vontade de Deus. Então, quando ele se deitou aqui e disse, Senhor, você como um exército em Israel, ele estava dizendo, sem você, acabou Israel. Se você morre, o que nós vamos fazer? Muitas vezes, irmãos, nós temos tantos problemas, nós temos tantas dificuldades, nós passamos por situações tão difíceis, que a gente vem para a igreja dizendo assim, Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa, não tem mais jeito. Não dou mais conta. E apesar de que ele não estava na direção de Deus, Eliseu disse assim, o que você tem na tua mão, rei? Pega a tua flecha, pega o teu arco. Porque nós sempre que nos colocamos aqui, diante de Deus, nós nunca estamos de mãos vazias. A gente sempre tem alguma coisa que Deus requer de nós. Que lindo, irmão Paulinho cantou. Que bênção. O Senhor diz nessa noite, o que você tem na tua mão para que eu haja na tua vida? O Senhor diz, obediência eu quero.
Não sacrifício. É o que o Senhor está dizendo nessa noite. Eu quero obediência. Vocês não têm que me dar outras coisas. Eu só quero obediência. Então o que ele fez aqui com esse rei? Ele disse: o que você tem nas suas mãos? Pega o teu arco. E o rei pegou o arco. Ele tomou uma atitude. Ele obedeceu o profeta. Ele disse assim: agora você vai pegar uma flecha. O rei pegou a flecha. Então, a atitude, ele vai para você, tem que montar o arco, né? Para você poder colocar a flecha. Aí ele disse: agora você abre a janela. O rei abriu a janela. Aí o profeta que estava na cama levantou, colocou a mão dele sobre a do rei e disse: agora você mira para o oriente e atira. O que Deus quer dizer com isso? Para mim e para você. Que nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que ter objetivos e nós temos que ter alvo. Às vezes nós não conseguimos sair do lugar porque a gente embola o meio de campo. A gente, nem nós mesmos, sabemos o que nós queremos. A gente é como um barquinho à deriva. Nós não temos objetivo, a gente se deixa levar pelo vento. E no mar, você vai à deriva, você vai embora. E o Senhor está dizendo: não é assim. Eu ajo nos objetivos. Você coloca o objetivo. E eu vou abrir as portas. A palavra do Senhor diz assim, que nós temos que bater para que se abra. Pedir para que se te dá. A gente quer receber, mas a gente não tem objetivo. Então aqui nessa passagem, o que o Senhor está nos mostrando? Ele está nos dizendo que nós, primeiro de tudo, temos que obedecer a Deus. Colocar nas mãos de Deus a nossa obediência e a nossa vida. E depois fazer aquilo que Deus manda. E para que Deus manda você fazer alguma coisa, você tem que ter sonhos. Você tem que ter objetivos. Você tem que ter um alvo. Porque quando você atira uma flecha, geralmente ela é atirada no alvo. E um alvo, você sabe o que é um alvo, né? Geralmente aquela bola redonda, cheia dos arcos em volta assim, e tem um centro. É muito fácil, às vezes, você atirar, mas o difícil é você acertar o centro do alvo. Então, o que Deus está dizendo nessa palavra? Primeiro, as pessoas, elas não têm objetivos. As pessoas, elas não têm um alvo. Elas querem que as coisas aconteçam assim, ó, num passe de mágica. Anda vendo muita pirlipim, né, essas novelas, como é que chama? Essas séries que tem passado por aí, que é muito mágica. E com Deus, irmãos, não é mágica. Com Deus não funciona desse jeito. Existe até muitas igrejas, a gente vê às vezes na televisão pregando, que a gente tem que ficar afirmando: eu vou conseguir. Irmãos, isso não é pensamento positivo. Com Deus não existe pensamento positivo. Com Deus é fé. É diferente. Não adianta você ficar repetindo: eu vou conseguir. Isso é pensamento positivo, isso é coisa de filosofia de vida. Isso não é palavra. A palavra diz que nós temos que ter fé, e que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta vocês que... O que acontece aqui? Como esse rei misturou as coisas de Deus com as do mundo, o crente vive misturando. Ele vive embolando o meio de campo. Então o que acontece nessas situações? As pessoas perdem os objetivos diante das dificuldades. Por quê? O rei atirou a flecha e o profeta disse assim: agora você pegue as outras flechas e atire para o chão. O rei tirou, pá, atirou a primeira, pá, atirou a segunda mais adiante, pá, atirou a outra mais adiante, 3. Parou. Às vezes a gente vem para a casa do Senhor e ouve dizer assim: creia, o Senhor vai te dar a vitória. Aí você volta no domingo que vem e você ouve de novo: creia, o Senhor vai te dar a vitória. Você fala: eu creio. Aí chega no outro domingo, você ouve assim: creia que Deus vai te dar a vitória. Assim, a mesma coisa de novo. Sempre a mesma coisa, só prego isso, creia que Deus vai me dar a vitória. Estou cansado.
Entendeu porque você não recebe? É isso que deixou o profeta irado. Ele disse: você atirou 3 vezes as flechas. Se você tivesse atirado 5 ou 6, você nunca perderia. Você vem para a igreja e o Senhor tem aqui preparado para você uma mesa farta. Você enche o prato e vai embora. A mesa aqui é para você, irmão. Você não precisa ir embora. Senta, deleita-te no Senhor. Você tem que aproveitar a bênção completa. Amém. Não adianta nós vivermos de migalha. O crente não tem que viver de migalhas. O crente tem que andar sobejando, transbordando. Nós temos que ficar transbordando na bênção de Deus, porque é isso que Deus tem para as nossas vidas. Nós temos que nos acostumar a vir para a casa do Senhor, receber a palavra, ir embora e não deixar ela cair no caminho e se perder. Quantas vezes, se nós chegamos em casa, na hora que a gente chegar em casa, alguém disse assim: o que foi pregado? Aí você tem que pensar: o que foi que pregou mesmo? O irmão falou lá, uma coisa de sempre. Irmãos, objetivo. O Senhor está dizendo nessa parábola que Ele nos dá hoje, isso. Tenha objetivos. Abra para você uma janela. O Senhor tem uma janela aberta para você. Sabe por que a janela? Porque aqui no céu, você tem para você portas abertas, mas para lá, aqui na terra, lá no céu, Deus abre janela. Amém. Lembra lá a palavra que diz assim: fazei prova de mim, e eu vos abrirei as janelas do céu. O Senhor tem uma janela aberta para você no céu. Mas você tem que atirar nela os seus objetivos. Você tem que dizer para Deus o que você quer. E você não pode retroceder. O problema do crente é que ele não persevera. Ele vive esmorecendo. Sabe por que esmorece? Porque a palavra do Senhor diz assim: que o inimigo está ao redor, bramando, buscando a quem possa tragar. E ele tem tragado as tuas bênçãos. Ele tem tragado os teus sonhos. Ele tem tragado a tua fé, a tua perseverança. Você tem sido prostrado. Você tem ficado desanimado. Você não tem vontade de vir para a igreja. Por que isso, irmãos? Porque o inimigo tem consumido as suas forças. E a gente tem se mantido apático. A gente não faz nada. Você fica desanimado e você desiste. É como um dia, um sonho que eu vi alguém contando, um sonho. Deus estava distribuindo as bênçãos e as pessoas ficavam na fila, né? E aí os anjos iam distribuindo. Aí quando você estava chegando na vez da pessoa, ela falava: está demorando muito, vou embora. Aí ela queria a bênção de novo, ela tinha que voltar para o fim da fila. Você tem que ficar até o fim. Amém? Aleluia! A bênção do Senhor é para quem persevera. Não pense que você vai receber numa mágica. Com Deus não é assim. O Senhor honra a sua atitude de fé. Tudo que o Senhor quer que você faça é que você ponha o pé no mar. Ele abre o mar, mas você tem que pôr o pé no mar. Amém. Essa é a tua parte. O Senhor, Ele honra as nossas atitudes de fé. A fé, irmão, sem as obras é morta. Não adianta você dizer: eu tenho fé, e não receber nada. Não existe fé se você não recebe nada. Eu tenho fé. Palavra positiva? Não é assim com Deus. Com Deus você tem que ter fé. E ter fé com Deus é ficar firme e não esmorecer. Eu vou permanecer. Eu vou crer. O Senhor vai me dar a bênção. Você vai ficar até o fim. Mas não vai abrir. Vai abrir em nome de Jesus. Deus não é homem que minta, nem moleque para se arrepender. Se Ele disse que a palavra dele não volta vazia, fica firme na palavra, irmãos. Mas você tem que permanecer firme na palavra. Nós temos que estar em comunhão, ligados na igreja de Cristo. Porque Deus opera na unidade. Então nós temos que vir buscar a bênção. A gente tem que ficar aqui para receber a bênção. E aqui você vai permanecer firme. E não importa o que o inimigo diga, não vai conseguir. Ele é mentiroso. Deus é verdade. Deus é justiça. Deus vai fazer na minha e na tua vida
Mas é necessário a tua atitude, confirmando que você crê que vai acontecer. Glória a Deus. Há um ditado que diz assim, que Deus tarda, mas não falha. Isso é ditado no mundo. A palavra de Deus diz assim, ainda que tarde, não tardará. Sabe o que significa isso? Ainda que você ache que está demorando, Deus está dizendo, não é momento ainda. Eu vou fazer na hora certa. Amém. Mas nós queremos o quê? Tomar o lugar de Deus e ensinar Deus a trabalhar. A gente vive fazendo isso. Olha o que Sara fez. Sara não fez isso? Quando Deus disse para ela, eu vou dar o filho da promessa, eu vou dar um filho para você, ela era tão velhinha, né? Ela disse, não, vou pegar a minha escrava, eu dou um jeito, vou ajudar Deus. Deus não precisa da tua ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. A palavra de Deus é muito firme. Ela diz assim, que Deus compadece de quem Ele se compadecer. Sabe o que significa isso? Que se você pedir, persistir e insistir, Ele vai se compadecer. Mas Ele se compadece de quem Ele quer. E Ele só vai se compadecer se você ficar firme, se você persistir, se você não retroceder. Porque a palavra de Deus diz que aquele que retrocede não é digno de receber nada de Deus. A palavra de Deus diz assim, que não pense o homem que é inconstante como as ondas do mar, que vão e vêm, que receberão de Deus alguma coisa, porque não vão receber. Então a gente está aqui aprendendo, irmãos, não retrocedam. Quer receber de Deus alguma coisa? Fica firme. Amém. Não volte atrás. Glória a Deus. Você tem que seguir em frente. Vai abrindo caminho. Cada passo que você der, o Senhor vai abrir caminho para você passar. Mas não se prostre. Não retorne. Não dá uma descoitadinha com Deus, irmãos. Com Deus você tem que ser sincero. Sabe aquelas vezes que você está nervosa ou nervoso com o seu marido e fala com ele aquelas verdades que você tem vontade de falar? É assim com Deus. Tem que ser assim com Ele também. Você pode falar com Ele abertamente. Sabe por quê? Porque Ele esquadrinha o coração. Não adianta você fingir ser fingida com Deus. Ai, Deus, olha, eu tô aqui, sabe? Você está vendo a situação. Não é assim. Ó, Senhor, é o seguinte, tá difícil, eu não estou aguentando. O Senhor está vendo a situação que eu estou vivendo, preciso de um socorro. E a palavra tua diz que o Senhor é socorro presente na hora da angústia. Então, socorre-me, Senhor. Não dá, eu preciso de um socorro agora. Eu estou desesperada, Senhor, eu estou fraquejando. Senhor, me ajuda, eu não quero fraquejar. Abre com Deus, sejam sinceros com Deus. Contem para Deus os seus problemas. Ao invés de contar para o vizinho, contar para um, para o outro, conta para Deus. Amém. Ele entende o seu problema. Graças a Deus. Glória a Deus. Ai, irmã, mas são tantos levantes do inimigo contra a minha vida. A palavra de Deus diz assim, que se por um caminho o inimigo sair contra você, os 7, ele vai fugir de você. Sabe o que significa isso, irmão? Eles estão vindo tudo num caminho só, mas quando chegar perto de você, irmão, a coisa ficar tão feia que vai fugir um para cada lado. 7 caminhos eles vão encontrar, mas eles vão ter que fugir da tua frente. Você só não pode retroceder. Amém, glória a Deus. Você é blindado por Deus. Glória a Deus. Irmão, o inimigo não te toca. Você é ungido de Deus. Para de se fazer de vítima, porque isso só tem feito você perder a bênção. Você tem que ser firme e corajoso. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Deus gosta de gente valente. Por que Davi venceu o gigante? Porque ele fez o quê? Vestiu a armadura de Saul, todo cheio de aço, e ficou infalível? Não. Sabe por que Davi venceu o gigante? Porque ele era muito bom em atirar pedra para o fundo. E você? No que você é bom? No que você é muito bom? O Senhor nos dá talentos, irmãos. E nessa noite o Senhor está dizendo assim, o que eu coloquei nas suas mãos? Para que eu possa te abençoar. Mas Deus não me deu nada. Irmão, eu coitado de mim. Deus não me deu nada, eu não tenho nada. Eu sou pobre, coitado. Quem tem Jesus tem tudo.
E se você tem Jesus, você pode tudo. Mas para você poder tudo, você tem que ter objetivos. Eu tenho vontade de estudar. Ótimo. Então vai estudar. Deus vai te abençoar. Eu tenho vontade de virar cozinheira, mas eu não sei cozinhar. Vai aprender a cozinhar. Se torne expert naquilo que você quer. Porque Deus faz acontecer, irmãos. Então o que Deus mostra-nos nessa passagem? Aquele rei, ele estava derrotado. Então o Eliseu disse para ele, abre a janela e atira para o lado do Oriente, para onde fica a Síria, que é o teu inimigo. Ele atirou, a flecha foi, e a palavra de Deus diz assim, essa é a flecha do Senhor. É a flecha da vitória. O Senhor está dizendo nessa noite, eu estou colocando em vocês, nas suas mãos, uma bênção de vitória. Amém. Essa é a palavra que o Senhor envia-nos nessa noite. O que você vai fazer com ela, diz o Senhor. O Senhor está dizendo, atira para onde você quer. Qual é o teu objetivo? Irmãos, pensa, o que você tem para pedir para Deus hoje? Deus está te colocando aquilo que você quer nas suas mãos. Pensa o que é. Mas segura um arco e uma flecha, né? Não vamos colocar 10 flechas, que você não vai conseguir atirar todas de uma vez. Vamos ter um objetivo? Porque às vezes a gente vem para a igreja, a gente vem segunda, terça, quarta, tem todo dia tem culto quase na igreja. Vamos pedir uma coisa por vez? Sabe por quê? Porque a hora que você chegar em casa, se você pedir 10 coisas, você nem vai lembrar do que pediu. Tá vendo por que nós perdemos o objetivo? A gente pede tanto que esquece. Não é pede. Vamos ter objetivos. Senhor, eu preciso disso hoje. Eu quero isso hoje. Quinta-feira você vem e você pede o outro. Para que você não se perca nos seus objetivos. Para que você não esqueça o que você pediu. Já que é para pedir, eu vou pedir um carro, vou pedir uma casa. Não. O que você quer de verdade? Objetivo, firme. Aquele rei precisava vencer uma guerra. Ele tinha que governar o país. E Deus disse, essa flecha que eu estou te colocando nas suas mãos é de vitória. Atira. E você vai vencer esse inimigo 3 vezes. E a palavra de Deus diz aqui na história, que realmente aquele rei venceu a Síria 3 vezes e reconquistou toda a terra que tinha sido tomada por eles. E só não venceu até o fim, porque só atirou depois 3 vezes, porque ele desistiu. Você faz hoje, vem aqui na igreja, pede, amanhã você vai lá e não aconteceu nada. É como você plantar uma sementinha. Você planta hoje, aí amanhã você acorda de manhã, vai lá, desenterra, não está brotando, enterra de novo. Depois da manhã você vai lá, desenterra e não está brotando, enterra de novo. Vai nascer, irmão? Agora, se você plantar, você sabe que ela vai nascer, não sabe? Isso é ter fé. Você crê que você planta uma sementinha e ela vai nascer. Agora, com Deus é difícil. É uma sementinha que podia cair na terra e acabar. E ela nasce. Por que Deus não vai fazer? Se a sementinha nasceu. Porque a gente crê que a sementinha vai nascer e não consegue acreditar que Deus vai nos entregar a bênção. Por que é tão difícil acreditar que a natureza vai germinar e Deus não vai fazer? Glória a Deus. Deus quer fazer. Amém. Tudo que Deus quer é nos abençoar. Glória a Deus. Mas Ele quer ver a minha atitude e a tua atitude de fé. Glória a Deus. Se nós vamos crer realmente. Havia uma mulher que ela foi na igreja uma vez e o pastor pregou que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos esse monte, passa daqui para lá e ele vai passar. E ela tinha no fundo da casa dela, havia uma montanha. Ela disse, eu tenho fé. Ela chegou em casa, foi no fundo de casa, olhou para aquele monte que estava no fundo da casa dela, sabe? E ela disse assim, monte, passa daqui para lá. Virou as costas e entrou para dentro. Entrou para dentro e foi dormir. Levantou de manhã, levantou mais cedo. Ela falou assim, eu vou lá ver o monte do outro lado. Ela chegou na porta, olha que ela abriu a porta, ela viu o monte no mesmo lugar. Ela disse, eu sabia que não ia dar certo. Você viu? Eu sabia que não ia dar certo. Que fé que é essa? Eu sabia que não ia dar certo. Então, irmãos, vocês entenderam
que Deus está dizendo essa noite? Amém. O Senhor está dizendo: estou colocando nas suas mãos um arco e uma flecha. Eu quero que vocês atirem. Glória a Deus. Atirem, porque eu vou abençoar. Mas o Senhor continua dizendo: amanhã, quando não acontecer aquilo que você pediu, continue persistindo. Vai acontecer. Amém. Daqui uma semana, se não aconteceu ainda, continue persistindo. Vai acontecer. Daqui um mês, se não acontecer, eu digo: meu Deus é fiel. Vai acontecer. Você não vai desistir. E Deus vai fazer o milagre. Mas só depende de você receber a bênção de Deus na tua vida. Você tem que ficar firme e crer, porque Deus é fiel. A palavra dele é viva, eficaz e não volta vazia. E às vezes você diz assim: irmã, faz tanto tempo que eu estou esperando uma bênção e não recebo. A palavra de Deus diz assim, que Deus nos guarda no mau chave, bem amoladinho, e na hora certa Ele vai te usar e você vai receber. E se às vezes nós não recebemos, Deus não tarda. Ele vem no momento certo, fazendo as nossas vidas. Então, que nessa noite você receba essa bênção, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e não volta vazia. E o Senhor disse: leve essa palavra. E essa palavra, Deus confirmou no hino do irmão Paulo. A palavra diz: obedeça, façam o que eu estou mandando, e vocês vão ver se eu vou ou não vou fazer o milagre que vocês estão pedindo. Você crê nisso? Amém. Então fica de pé. Irmão, eu quero que você fique de pé. E nós vamos fazer aqui da forma como Deus falou. O profeta disse assim: pega o arco. Você sabe pegar o arco, puxa e vai colocar a flecha. Mira para onde você quer a tua bênção. Solta a flecha e diz para Deus: eu quero isso. É espiritual. Você vai fechar o teu olho. Você vai ver o que você quer. Você vai falar com Deus. Vai mirar o que você quer receber. O teu objetivo. Para onde você quer que ele vá. Mira a tua flecha. O Senhor está dizendo: essa é a flecha da vitória. O Senhor está dizendo: através dessa flecha eu vou te dar a vitória. Amém. Você recebe se você crê. Você crê? Então fecha os seus olhos, nós vamos orar. E você vai lançar a tua flecha em nome de Jesus Cristo. E você vai vir aqui testificar que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na minha e na tua vida. Amém?